Boa noite, meu nome é Alberto, eu sou acadêmico da UniaSelv. Hoje vamos falar sobre contação de história como gestão educacional. Quando falamos, quando falamos em leitura, o que se remete na nosso pensamento? Falamos em leitura na escola, se referimos desde que inicia a escolarização até a sua formação. Cabe cada professor incentivar a leitura e fazer o bom planejamento é fundamental para que ocorra, que saia do papel e vire realidade na educação escolar. Muitos professores não incentivam a contação de história na educação, e é um papel fundamental para o desenvolvimento não só da imaginação de cada criança, melhora o repertório, melhora o seu vocabulário. Então é fundamental que isso ocorra na educação de todos, de cada aluno. Podemos dizer que a leitura é muito importante, fundamental, que seja feita bem cedo. O professor tem que levar o livro para cada criança, e a criança tem a possibilidade de escolher o livro, e às vezes em quando também pode ocorrer de ler também a mesma história para a classe inteira, para saber qual é a opinião de cada um sobre o mesmo tema, e também ela pode escolher um livro diversificado para que ela se sinta à vontade nas suas escolhas. Para que a leitura fique bem elaborada, o professor deve melhorar seu desempenho de leitura. O professor então tem que saber ler para que a criança aprenda sobre a leitura. Então, o professor tem que fazer curso, sempre se aprimorar cada vez mais para adequar com a leitura e assim a criança aprender melhor, que ele esteja mais preparado para que ocorra o aprendizado. A leitura estimula a imaginação da criança, começa a fluir melhor, começa com os pequenos. Então, a literatura infantil tem que começar com desenho, com gravura, e com o passar do tempo e colocando textos, daí cada vez aprimorando mais esses textos, para a criança comece a tomar gosto da leitura e não fique algo cansativo, que a criança que ela goste de ler e não fique algo que ela é forçado. Quando a leitura é forçada, a criança desestimula a ler, não estimula. Então temos que estimular cada vez mais as crianças a lerem. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e um mundo cada vez mais digital, as crianças, ao invés de lerem, elas querem ver nesses vídeos que tem aqui no fundo. Elas querem ver esses vídeos. É legal também que a criança assista esses vídeos, mas o importante e o fundamental é que a criança conheça as histórias em livros, para que ela leia. Quando ela vê esses vídeos assim, elas veem uma imagem pronta. E quando elas começam a ler o livro, elas têm que imaginar a cena dos livros, olhando em folha, olhando nas imagens que tem na gravura. E isso desenvolve melhor a criança, e não só porque ela na parte da imaginação, também que ela vai ter que ler. Lendo, ela desenvolve melhor o vocabulário, que eu disse anteriormente, a sua escrita. E assim, quando lendo em desenho, ela não vai melhorar a escrita. A criança vai aprendendo com os livros, com os contos de fadas. São fantasia, e isso solta a imaginação e torna uma criança mais criativa. Para desenvolver o seu lado criativo, que as escolhas sejam coerentes. A contação de história sempre esteve ligada ao conto de fada. A ligação é muito construtiva no mundo das crianças. Permite que as identifiquem os
personagem que existe o bem e o mal, que nem na vida real. Daí a criança sabe que na história tem o bem e o mal, então se ela fizer o bem, ela vai acontecer que nem na história. O bem vai que ganha, né? Daí se ela escolher o mal, é o mal é que ganha no final da história. A contação de história não é apenas para divertir, aprender culturas, lugares, costumes, assim vai construindo suas personalidades e percebendo que com comportamento do meio ambiente. Todo mundo sabe a importância da contação de história na educação, principalmente nos primeiros anos de aprendizagem, mas não é inserido no meio escolar. Pronto, as crianças já sabem ler. A escola é um lugar democrático. Então, a escola é um lugar democrático. As crianças também podem ter a democracia de escolher o seu próprio livro e assim repartindo, compartilhando com os amigos ou lendo entre eles. Podemos dizer que a contação de história é muito importante no desenvolvimento da criança. Todo professor deve contribuir que isso ocorra, lembrando que um bom planejamento é fundamental. E sem ele, é provável que não ocorra o aprendizado. O conto de fada é uma atividade muito importante no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Desperta sua criatividade, auxilia no seu vocabulário e melhora sua ortografia. Então é muito importante. Então podemos perceber que a contação de história é fundamental no desenvolvimento da criança e deve ser desenvolvida no início de sua formação para que a criança tenha um gosto sobre leitura e desenvolver um bom leitor. Conto de fada desenvolver um novo mundo para os pequenos e com isso contribui com a sua língua oral escrita, melhorando sua identidade, descobrindo novas culturas. No final, o que podemos perceber? A contação de história não é apenas histórias, e sim um aprendizado que a criança leva. Deve ser incentivado desde o início da sua formação até o final. Todo professor tem que colocar isso no seu planejamento, que faz parte da rotina educacional de todos e não deve ser ignorada. O professor que não incentiva a leitura deixa a desejar algumas partes na formação da criança. Toda criança tem o direito de ter essa contação de história na sua formação. Então, o professor tem que levar a educação a sério e, levando essa educação a sério, tem que fazer essa formação. Um lembrete: quando a família incentiva essa contação de história em casa, é melhor ainda, porque daí a criança já tem alguma base sobre esse conto de história. Temos que melhorar muito ainda sobre isso, e o professor, que é parte fundamental na educação. O papel do professor é despertar o gosto da leitura, para que isso saia do papel e se torne realidade em um mundo cada vez mais digital.